Voltamos. 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 Temos um plano e vamos executá-lo. De dominação do mundo. Uma coisa meio... A gente vai fazer um jogo para todo mundo, sendo que o nosso ponto de partida você escolhe. Então, a Ana vai pegar ali o oráculo do pão. O oráculo do pão, ele sempre traz uma frase, né? Traz uma palavra e uma definição em cima dessa palavra. Ela vai escolher 3. E aí você vai dizer assim, eu quero a palavra 1, a palavra 2 ou a palavra 3. E aí, isso já é algo para você guardar no seu coração. E aí, depois disso, a gente parte para um jogo que tem 5 posições. O que a gente está conversando é o seguinte, esse jogo serve para todo mundo, então a gente, né, o campo está formado. Então a gente acredita que o que vai sair aqui como mensagem é aquilo que a gente precisa trabalhar aqui nesse contexto, isso vai tocar as pessoas de alguma maneira. Se você é tarólogo, se você é oraculista, né, você trabalha com carta de modo geral, né, seja um tarô, um Lenormand, qualquer coisa que seja, você pode fazer o teu jogo aí e ver qual a mensagem que sai dentro desse método que a gente acabou de criar aqui como proposta em cima do tema. Se você quer ser querer algo especial, né? Mas o que é para mim? Ou entre em contato ou com a Ana ou comigo e agenda uma consulta que a gente vai e aí não vai fazer só esse jogo, né? A gente vê qual o contexto e aproveita e traz essa pergunta também para ser analisada, tá? Então acho que é justo com todo mundo. Sim. Só fico com vontade de adicionar que na hora do jogo grande, você que está assistindo ou ouvindo a gente, pensa no seu tema, pensa na sua pergunta, eu gosto sempre de pedir para você pensar no que dói mais. Né? Então, pensa no que dói mais, né? Principalmente se é um lugar de dor em que você está empacada ou empacado. Né? Assim, parei aqui, não sei o que fazer, não sei por onde começar, não sei como fazer. Pensa nesse lugar que te mobiliza mais nesse momento. É legal que no tarô e alquimia, né, eu mudo a ordem das cartas, porque o processo alquímico ele começa com o pendurado. O pendurado é o calcináceo. Então, o pendurado é esse chumbo. Então, esse lugar da dor. Então, você falar para começar de onde dói mais é perfeito, porque a partir desse momento, onde eu reconheço onde está a minha dor, que a gente vai elaborar para como é que transforma esse chumbo num ouro. Muito bom. Isso é uma coisa que ajuda muito em constelação. É muito comum as pessoas chegarem dizendo, tenho dúvida sobre o meu tema, ou tenho dúvida, né, do que dá para ser constelado ou não. E aí, às vezes, eu tenho a sensação de que as pessoas esperam uma explicação super de outro mundo, assim, e eu olho para elas e digo, só me diz o que dói mais. Aí começa a contar a história lá de quando tinha 2 anos de idade. Eu, não. Agora, o que dói? Tal coisa. Ok, tá aí. Obviamente, sinto no meu corpo, né? Se aquilo reverbera. Mas, geralmente, é isso aí. Tá aí. É isso que tem que olhar, né? É isso que é urgente. É isso que tá te levando para a morte. Né? Acho que isso é importante. E é importante de ser específico, né? Porque se o que te dói mais? Relacionamento. Não, o que é no relacionamento? O que dentro, exato. O que é trabalho? Mas o que é no trabalho? Né? Isso. Eu não sou, eu quero ser dentista, mas eu não consigo ter clientes. Ou eu me formei como dentista, mas estou super infeliz, não aguento mais ver dente na minha frente. Cárie. Qual é o seu problema? Né? Então, assim, vai lá na raiz, né? O que me incomoda? Eu tenho falado muito sobre isso com as pessoas, sobre a arte da pergunta correta. Né? Eu ontem até botei lá no Instagram o Golden Circle, né? Que é o lá do Simon Sinek? Que é isso, né? Eu usei só como gancho, né? Para poder tinha que ter uma ilustração, eu lembrei dele. Porque o Simon diz que assim, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que elas fazem as perguntas corretas. E aí, no caso do Simon, ele começa pelo porquê. Né? Então, beleza. Então, é isso. Então, as pessoas fazem isso, 1000 coisas. Não, cara, vai lá no ponto. Porque se você faz a pergunta correta, o tarô vai e te responde de uma maneira que é brilhante. Então, com 2 turmas, né, de tarô, e as pessoas assim, nossa, não é que é bacana, não é que Deus... Cara, tá aprendendo tarô para quê, né? Porque é isso, porque ele responde. A partir do momento que você faz a pergunta, a carta parece que amarra, né? Tipo assim, eu estava falando, né? Tipo, passar faca quente na manteiga, né? Que vem, é isso, né?
vê a carta certa, a carta conversa com a sua pergunta. Então... É isso aí. Muito bem. Então, vamos lá para as 3 cartas que eu tirei do Oráculo do Pão, né? Para já trazer aí um quentinho. Sente aí no seu 1, coração 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Se você não quer ficar sobressaltado, dá uma pausa no seu vídeo, consulta o que eu quero. Quero 1, quero 2 ou quero 3. Eu já pensei, inclusive, aqui no que eu quero. Pronto. Eu também. Já estou aqui, inclusive, com a palavra. Eu também. Eu vou abrir a carta 1, então. A carta 1 é aceitação. Opa! Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração. Aceitação. Então, para quem escolheu o número 1... De citar o Rabino Bonder, quando se fala de aceitação, que é quando... primeiro a gente aceita as coisas como elas são, depois a gente muda. As pessoas só querem mudar. Não, primeiro aceita, acolhe. Depois que acolheu, agora sim eu mudo. Porque se eu quiser passar logo para a mudança, eu não consigo fazer coisa alguma. Na constelação, para as palavras aceitar, perdoar e tolerar, a gente usa a expressão dizer sim, né? Muito por esse entendimento de que quando eu aceito ou perdoo ou tolero, eu me coloco num lugar grande. Sim. E que, portanto, concede algo a alguém. Quando, na verdade, eu preciso me colocar no meu lugar, seja qual for ele, ou de pequena, se é algo que vem de uma esfera anterior, etc. Mas é essa tranquilidade de dizer sim para o que é. Né? Eu digo sim para o que é. Então, combina muito com isso que o Bonder fala, né? Então, eu digo sim para o que é, e aí eu vou... que para mim, assim, nas minhas abordagens feministas, né? Tem uma coisa que eu provoco muito, e na feminologia eu vou provocar bastante, assim, que tá bom. Tudo isso que aconteceu foi muito ruim, essa coisa do homem em relação à mulher ainda é muito ruim, ok, né? Mas foi o que foi, assim. Eu não tenho como mexer no que foi. Eu posso escolher o que fazer daqui para frente. Isso é tão libertador, assim, porque tira da gente um peso tão grande, né? De falar, tá bom, com as ferramentas e com o privilégio que eu tenho no século XXI, é óbvio que, do ponto de vista de modulação, Sim. Isso não é transversal para todo mundo, mas com as ferramentas, com a consciência e com a liberdade que eu tenho no século XXI, o que é que eu faço para isso não acontecer mais? Mas sem amaldiçoar o que foi, né? Simplesmente entendendo que foi assim, e agora, e portanto, se depender de mim, vai ser assado, né? E tá tudo certo. Então, é meio por aí. Palavra número 2. O oráculo do pão é sempre muito mobilizador. A palavra número 2 é o discernimento. Beleza. Tamo bem. Entender e aceitar o que nos é verdadeiro e necessário aqui e agora, sabendo dar direção ao que não nos cabe neste momento. Perceber, intuir, filtrar, separar o joio do trigo, entender o que nos fala nossa alma. Eu adoro a palavra discernimento. O discernimento sempre me lembra da espada que a justiça carrega, né? A carta da justiça. Sim. Porque é separar o que é real daquilo que é ilusório, a verdade da mentira. Então, preciso ter isso é muito justiça. Para poder estabelecer qual é o meu marco. Sim. Porque às vezes eu estou pautado numa mentira. Eu preciso ver as coisas como elas são para poder... Opa, agora eu tenho clareza. Agora, como é que é isso? Sim. Para mim, essa carta é muito justiça. Eu enxergo um pendurado na aceitação também. Gosto desse lugar, assim, de pensar nesse lugar. E para mim, discernimento é muito justiça. E agora, a carta de número 3. Humildade. Opa! Eu escolhi o número 3, tá? Eu também. Coragem para agradecer. Coragem para reconhecer seus próprios erros. Coragem para reconhecer que precisamos de ajuda. Coragem para reconhecer seu espaço no universo.
coragem que nos permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante de toda essa grandeza. Eu gosto muito da palavra humildade, porque tem esse lugar do... Você nunca está no topo da montanha, sempre tem mais algo para poder fazer. Então, sempre ter em mente que tem algo a mais, né? Você nunca está pronto, nunca está completo. Acho que isso acho que é um dos aspectos da humildade. E outra coisa que me toca muito, e me toca muito, inclusive, numa coisa que eu tenho com você, que é a coisa do saber pedir ajuda. Então, às vezes a gente é muito duro, a gente às vezes não pede ajuda. A gente às vezes, não, eu dou conta, né? Isso é uma coisa muito, às vezes, do masculino, mas independente disso, é a falta da humildade. Porque você não quer, às vezes, ficar devendo alguma coisa para alguém, ou, sabe? Aí, sei lá, não quer parecer fraco, tem exato, então é muito isso, né? Então, eu tenho a primeira vez que eu tentei gravar um vídeo com a Ana, né? Contar aqui, compartilhar com vocês. A gente vivia falando disso, vivia falando isso aqui e tudo mais, e nunca fazia, enfim. Aí teve uma vez que eu fui para São Paulo, assim, vamos lá no consultório que eu vou, vamos gravar. A gente ficou umas 3 horas batendo papo, e aí tinha logo, eu falei assim, Ana, a gente não vai conseguir gravar nada, né? Porque assim, daqui a pouco tem que ir lá, tinha que dar aula, aquela coisa toda. E a Ana falou assim, não, eu quero te propor fazer uma terapia aqui com você, né? Tinha um trabalho lá, usando os recursos dela. E eu falei assim, mas isso estava no plano? E aí ela falou assim, não, da última vez que a gente se encontrou, a gente falou sobre, vamos trocar, né? Vamos fazer uma troca, eu faço uma coisa, né? Eu jogo para você joga para mim, a gente faz alguma coisa. E a Ana viu naquela minha frase, que nem eu tinha percebido muito isso, mas me deu uma flechada no coração, que assim, eu vi naquilo ali um pedido de ajuda. Então, assim, como ajudar alguém que nunca pede ajuda? E eu me vejo muito nesse lugar de ser alguém que não pede ajuda, né? Então, é algo que depois daquele dia foi algo até que eu passei a trabalhar melhor, né? Ok, então, eu falo muito isso, inclusive no 6 de Ouros, que é isso, né? Então, você tem alguém lá que quer te oferecer, mas você tem que esticar a mão para a pessoa saber que você está precisando, porque às vezes é isso. Então, humildade é uma palavra de ordem, não à toa saiu para mim, saiu para Ana. E para mim. E eu quero comentar, esse episódio da nossa história me emociona muito, assim, porque foi muito bonito, né, o que aconteceu, assim, com você lá, e muito bonito, acho que para você e para mim também. E para mim, o lugar do professor, ele é um lugar de muito respeito, né, assim, ele... Desde criança, assim, eu fui ensinada, claro, pela minha mãe a respeitar esse lugar, mas o lugar do professor para mim sempre foi muito esse lugar da admiração, né? E você e a Edi, principalmente, assim, no tarô, tem esse lugar para mim. Então, para mim é sempre uma honra muito grande quando eu posso servir, né? Alguém que para mim é tão grande. Então, aquele dia foi muito mobilizador e me trouxe consciência de algo também que para mim não era tão claro, né? De como é que pede ajuda uma pessoa que não sabe pedir ajuda. Né? E eu passei a ficar muito mais atenta nisso. Eu percebi que eu já era atenta a isso, mas nunca nomeado. Eu não tinha consciência. Né? E você me ajudou a nomear isso também. Então, acho que isso funciona super bem. Sobre humildade, eu tenho umas coisas rápidas para falar. A primeira é que eu sinto, né? A minha análise é que na América Latina a gente entende essa palavra de um jeito muito errado, né? A humildade nesse lugar do servir, do se apequenar, do pedir desculpa, imagina, fala que você tá bonita, imagina, né? Que roupa bonita, não, R$10 na Renner, sabe? Uma coisa de sempre se diminuir e da humildade ter essa imagem de que você sempre tem que sair do seu lugar de poder e potência para ser humilde, né? E eu nunca fui assim, né? Então, eu sempre declarei que eu sei escrever, porque eu sei escrever praticamente a vida inteira também, desde que eu me entendo por gente, eu escrevo super bem. E não sei de onde isso vem, obviamente isso foi sendo aperfeiçoado, mas a palavra sempre foi muito forte para mim, falada e escrita, principalmente.
Eu nunca escondi isso. Eu nunca, quando uma pessoa diz, nossa, seu texto tá bom, eu nunca falei, ai, imagina, sabe? Não, tá bom mesmo, sabe? Saiu de um lugar, porque principalmente um texto escrito para mim, ele parece um pedaço do meu corpo. Inclusive, se você mexer nele, dói. Porque para mim ele tem um ritmo tão específico e ele carrega uma energia tão específica que para mim os meus textos eles são muito preciosos assim para mim, né? Agora, sempre fui muito honesta em dizer, não sei tocar nenhum instrumento, não acho que canto bem. Cara, inteligência espacial, eu atravesso a rua e me perco. Tipo, não. É só quando dá merda mesmo que eu consigo me localizar, porque fora isso, se eu não prestar atenção, eu não sei para que lado fica o mar, para que lado fica o norte. Tirei carteira de barco, porque assim, sou aplicada, entendeu? Dirijo, mas quando o cara falava, nossa, para que lado tá o cais? Eu dizia, sério? Eu preciso saber para que lado tá o cais, assim. E obviamente a gente aprende, mas e aí eu fui atrás do conceito de humildade, porque eu sempre ouvi que eu não era humilde, Sim. né? E como, né, me diz uma pessoa muito corretamente, a autoestima tem 4 níveis, a baixa, a média, a alta e a carioca. E a minha é a carioca porque, né, segundo essa pessoa, é a inabalável. Assim. E eu fui atrás disso, né? O que é ser humilde? E humilde, oficialmente, é sobre você saber no que você é bom e no que você não é. Né? É sobre você ter essa justa medida de isso aqui eu sou boa, isso aqui eu não sou, então tá tudo certo. Eu gosto de dizer que é colocar as coisas muito em perspectiva. É óbvio que quando eu olho para o universo, eu sou um grão de areia, né? E para mim tá tudo certo. E uma vez um professor de inglês que era doutorando em teologia na USP também, ele virou para mim e perguntou: quando é que você para de perguntar, né? Quando é que você para de querer saber? E eu disse para ele, quando eu chego num determinado ponto em que eu reconheço a minha insignificância. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso ter todas as respostas do universo. Para mim tá bom saber o que eu sei, né? Enfim, então humildade para mim vem muito nesse lugar, né? E quando eu escolhi o número 13 e essa carta virou, vem esse lugar da ajuda também, que é um lugar que para mim eu sou sempre muito sustentadora e de uns 5 anos para cá que de fato eu comecei esse movimento de pedir ajuda para pessoas muito específicas assim. Essa coragem para reconhecer o meu espaço no universo, eu queria fazer uma observação sobre isso, porque com o IPFI e com a feminologia, a coisa está tomando uma proporção um pouco maior, assim. Eu estou acessando outros espaços, outras pessoas, de outras grandezas que, em outros contextos, era meio impossível, assim, não sei muito bem explicar, sabe? Pessoas mais importantes, de um pouco mais de nome, algumas possibilidades de, no futuro, ter financiamento e tal, enfim, para os projetos sociais que a gente quer cumprir, principalmente baseados em educação de gênero. E eu olho para isso e às vezes eu acho que não é para mim ou que eu não vou conseguir fazer. A clássica síndrome da impostora, né? Sim. Mas de um outro lugar, assim, de dizer, nossa, será que esse espaço está autorizado para mim? Sabe? Mas aí logo me vem esse lugar de, não, beleza, tá autorizado e vamos. Porque as coisas que eu sinto e eu acho, mesmo vou botar entre aspas, as ruins, elas não me impedem de fazer. Eu vou meio, apesar delas, assim, a despeito delas, ou inclusive movida por elas, né? Mas esse reconhecer seu espaço no universo me vem muito nesse lugar da grandeza. Talvez eu esteja fazendo algo grande, mesmo, né? E eu tô nesse processo de pensar que se for grande, tudo bem também, né? Mas nesse lugar de que muita coisa não muda. E sobre essa carta especificamente, ela é cheia de estrelinhas, eu não sei se dá para ver. E para mim, essa carta é muito a estrela, né? É muito esse lugar de não preciso de mais nada, aqui estou. Assim, então, e ela é muito cheia de estrelinha. Eu gosto dessa Eu acho que nem eu não preciso de mais nada, né? O tá aberto ainda, né? Porque essa coisa da receptividade. Sim. Estava procurando aqui, eu estava tentando lembrar a palavra, né? Então, em hebraico, humildade é anavá. E aí é dito que exatamente Moisés
né? Ele traz o atributo da humildade. Você pensa, pô, Moisés era o líder, né? Então Moisés era o pica das galáxias lá dentro, né, da história. Assim, como é que o cara era? O exemplo da humildade era Moisés. Que era isso, né? Porque no momento quando Deus falou para ele assim, olha, vai lá e tira meu povo, ele disse, cara, pede outro, né? Eu não sou essa pessoa. Né? Então, o meu irmão sabe falar melhor do que eu tenho língua presa. Ele tinha a língua presa, né? Reza a lenda. E é isso, né? Então, é um lugar que, ainda que eu possa ser, mas eu tenho que parar porque tem alguém para me ensinar alguma coisa. Né? Então, eu falo que o exercício de dar aula é incrível, porque às vezes eu sou abençoado com algumas perguntas, né? Porque às vezes são coisas que assim, cara, vamos pensar aqui. Sim. E é isso, né? Sim. E aí quando eu não tenho todas as respostas de nada, mas quando eu penso assim, vamos pensar aqui junto. Ou quando alguém fala alguma coisa, eu, em vez de dizer simplesmente assim, não esquece, tipo, olha, dentro da coisa faz sentido. Né? Olha, bom insight esse. E é isso. Sim. Né? Então, o saber que eu não estou com um pote cheio, é isso. Você sempre tem lugar para poder receber, acolher, né? Tem um lugar para crescer. Então, sim, por aí. Exatamente. Muito bem, vamos para o nosso jogo. Você tira a primeira 1, 3 posição. e 5? Eu tiro 2 e 4? Aqui. Tá bom. Então, a primeira posição é qual a raiz da minha procrastinação? Então, por onde eu começo, a gente está levantando aqui essa história toda, exatamente essas pessoas que sabem que tem que fazer alguma coisa, mas não faz, né? Está empacada. Então, assim, o que está me fazendo empacar? O que faz com que eu continue correndo atrás do próprio rabo ou parado esperando que um milagre aconteça? O que me segura, né? O que me segura? O que me segura é um cavaleiro de paus. É curioso isso, né? O cavalo de paus tem a coisa intempestiva, né? De correr atrás e tudo mais. Mas, assim, eu olho muito aqui a questão do imediatismo. Porque eu quero e quero agora. E como essas coisas não vão ficar prontas num estalar de dedos, eu fico tentando meio que... Qual é o momento que eu vou fazer algo que vai me dar essa resposta mais rápida, né? Qual é o milagre que eu preciso aqui fazer? Tem uma coisa que eu falo muito do cavaleiro de paus, é que ele é ótimo para uma corrida de 100 metros, jamais para uma maratona. Por quê? Porque se de corrida de 100 metros, né? Daqui eu saio e chego lá. Maratona, eu estou subindo a Paulista, estou descendo a Augusta, estou aqui pensando em São Silvestre, né? Então, é fácil porque não gosta de rotina, não gosta, né? O cavaleiro de paus ele gosta de atividade, gosta de novidade. Então essa coisa de disciplina, de compromisso é algo do cavaleiro de ouros, não de paus. Então é essa coisa que está toda hora que é uma coisa diferente, né? Uma coisa meio saltitante, né? Então o que me atrapalha, né? Por que eu não faço alguma coisa? Porque cada hora eu quero uma coisa diferente, né? Não me comprometo com nada. Eu não quero, mas se eu casar agora, eu vou ficar casado para sempre, né? Porque pode ser que amanhã eu não queira mais estar casado, pode ser que semana que vem, não. Cara, mas é uma escolha que você está fazendo, né? Sim. Então, fazer dieta, né? Fazer ginástica, entrar numa empresa, você precisa pensar a médio e longo prazo. Quando você quer mudar a sua vida, e é isso que a gente está falando, né? Eu tenho uma dor, eu quero que essa dor se dissipe. É um trabalho que eu vou precisar continuamente fazer algo, porque de vez em quando ela vai aparecer, eu achei que a dor sumiu. Não, está lá, só na tocaia me esperando. Então, sim, essa coisa impulsiva e inconstante do cavaleiro de paus, imediatista, né? Impulsivo, imediatista e inconstante, atrapalha muito. Eu estava ouvindo você e pensando aqui uma coisa que me parece tão esquisita, mas eu vou falar, tá? Que fez um caminho tão... Sabe quando faz um caminho meio torto, assim, e volta na cabeça? O que me vem é assim, ó. É como se essas várias coisas que pulam, né, assim, na frente por impulso, é como se eu achasse que são elas que vão me salvar,
né? Ou achasse que, enfim, de fato, elas vão dar certo e tal. Mas o que me segura é justamente poder dar certo. O que me segura é justamente poder ser salva, né? O que eu faço quando os meus problemas somem? Isso aí também é um grande trunfo, Né? né? Isso. Quem sou eu sem o problema? Então, tá bom, eu vou fazer isso e daí eu vou resolver isso. E aí, pensando, amarrando com constelação, quem é que eu desonro se eu abandono o fracasso? Né? Essa é uma pergunta importante de se fazer, assim. Ou quem é que eu honro se eu sustento o fracasso? Né? Meio... E essas coisas são Foi tão curiosas, né? forte. Principalmente quando se fala de constelação, né? Porque quando você, às vezes você está meio que dando continuidade a um processo que vem de gerações e tudo mais, né? Então, Sim. eu atendi já 2 pessoas com uma história muito bacana de terem crescido, uma foi, sei lá, 2 semanas atrás, e pessoas que nasceram em comunidade, né? Em favela, né? Então, Uhum. Uhum. e que aí cresceram, mas ficam com o tempo todo com medo de voltar. Mas tem um lado deles que diz assim, cara, eu sou a primeira geração da minha família que fez um curso superior, ou que tem um trabalho, ou que não mora naquela comunidade, não sei o que tudo mais. Então, se por um lado a pessoa está super feliz porque ela está crescendo, tá coisa, mas tem um outro assim, cara, sou uma coisa meio torta aqui nessa família, né? Porque A sensação é de todas traição, as outras né? pessoas não tiveram chance, né? Eu não tenho a Isso, chance do meu pai, da minha isso. mãe, ou dos meus irmãos, ou dos meus primos, ou enfim. A sensação é de traição mesmo. Eu estou traindo algo. Isso mesmo. Eu sou um traidor. Isso mesmo. Beleza. A nossa segunda posição é o que eu ganho quando eu fico, né? Então, a gente está falando sobre ganhos secundários, está falando disso. Então, o que eu ganho quando eu fico nesse lugar que eu estou empacado? Então, sai um 5 de espada, né? Puta, a gente está falando isso agora, né? Eu ganho uma falsa sensação de que eu tô no controle, ou de que eu tô próximo de uma vitória, ou de que eu ganhei alguma coisa, ou de que eu tô no comando da vida, assim. Mas é curioso porque o Lenormand que saiu junto Criança. me conta muito nesse lugar de o que eu ganho ficando aqui é atender a minha criança. E aí, na primeira parte, eu falei sobre pequeno e grande, né? Sim. Sobre tomar uma decisão é sobre decidir ser grande, né? Então, atendo essa criança que pode estar aí cheia de dor, cheia de ferimento, cheia de medo, cheia de raiva. Que é o que a gente falou antes, né? Então, somente quando a gente fala sobre ganho secundário, né? Às vezes eu tenho um valor aqui ao dizer que, assim, nossa, eu nunca tenho dinheiro para nada, nunca tenho não sei o quê, eu ganho dizer assim, nossa, eu nunca dou certo com ninguém, ou nossa, ninguém nunca me valoriza no meu trabalho, ou seja lá qual for, isso acaba virando uma identidade. Uhum. Se eu encontro alguém e fico feliz e tenho um casamento, 15 filhos e tudo mais, assim, cara, eu vou reclamar do que agora? Né? Porque eu me identifiquei com a derrota, sabe, com a minha falha, né? Com a minha ferida. Tem uma coisa, uma frase que eu já falei no meu casamento e que eu falo muito para quem está Fiquei com querendo medo fazer agora transição dessa coisa. de... Ele falando do 5 de espada. Você, uma frase que eu falei no meu casamento. Não, que é uma coisa assim, que combina com isso que você está falando, que é assim, é possível ter um casamento feliz. Sem dinâmicas de traição, sem dinâmicas de engano, sem... É super possível. É inclusive mais simples do que parece. E aí a frase que é muito parecida que eu digo para quem está, né, transicionando ou querendo transicionar é possível ter outra vida. Existem outras vidas possíveis assim, né? Que não são essas vidas dessa narrativa presa em alguma coisa. Eu comecei a ver uma série semana passada, uma série que já estavam me falando há muito tempo, mas acho que ela era só do HBO e eu não tinha HBO, enfim, chama This Is Us. E tem no Amazon Prime, e eu comecei a ver. Você Semana se passada, hidrata This Is com essa Us. série, né? Praticamente você chora do começo ao fim. E eu não tive coragem de Então, começar por causa disso. isso.
Mas eu gostaria muito, inclusive, de fazer esse convite público para você ficar sem graça de não aceitar. Depois, eu queria muito que você assistisse. Pelo seguinte, sim, a gente chora bastante, né? Muitas coisas me chamam muito a atenção. Eu estou na primeira temporada ainda e eu quase não vejo série, mas enfim. Essa foi muito bem recomendada por muitas pessoas. Mas uma coisa que, nossa, me capta muito é como essa série desenha casamentos felizes possíveis, assim. Casamentos em que principalmente o masculino decide se comprometer com o casamento. Sim. Sabe? E uns desenhos de masculino que você vai ficar doido, assim. Uns masculinos muito incríveis, que eu quero acreditar que tem um monte deles por aí. Eu conheço muitos deles, inclusive, né? E por que a gente não está falando sobre isso? E por que a gente não está trazendo isso para a mesa? E por que a gente, sabe? Bom, você precisa ver. Mas o fato é que quando a gente tem umas coisas mais desse lugar da criança mesmo, né? Muitas vezes a gente se comporta mesmo como uma criança, pedindo atenção, pedindo carinho, com medo. A questão do abandono tem muita raiz aí, né? Então, o que eu ganho ficando aqui é essa falsa sensação de que eu estou no controle e essa falsa sensação de que esse lugar é um lugar honroso e um lugar de vitória. Mas Sim. não é. E aí eu venho aqui com a coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa? Momento do top term. Araci. Ai, se eu te contar o Lenormand que saiu, vai, fala aí da tua. O que você ganha se você sai do raio desse lugar, gente? Né? Tá ruim aí, tá doendo, tá incomodando. Né? O que você pode ganhar se você tira a bunda do lugar? 2 de copas. Sabe o quê? Com lírios. Eu adoro a carta dos lírios. O 2 de copas, algumas pessoas vão olhar o 2 de copas como a carta do romance e tudo mais. Eu não vejo exatamente assim. O 2 de copas é quando eu vejo que alguma coisa tem a possibilidade de encher a minha taça. Que pode ser encontrar alguém, pode ser encontrar uma atividade, um hobby, um trabalho. Aquilo ali me desperta, aquilo ali me traz alguma coisa bacana. Né? Então, assim, a minha vida está uma taça vazia, ou, sabe, o conteúdo dessa taça está micado, né? Eu não aguento mais olhar, né? Tá azedo, né? Já passou. Eu tenho a possibilidade, assim, cara, de encher a minha taça com uma coisa que é legal. Então, assim, se ao invés de eu só ter conversa com meus amigos para dizer quanto a vida está ruim, já pensou que legal poder dizer assim, nossa, sabe, eu estou curtindo muito estar casado com Suzana. As pessoas perguntam quem é Suzana. Eu só conheci uma Suzana na vida, na infância, e nem era tão amigo assim, né? Mas, enfim. Penso, nossa, é a fixação. Então, eu sempre tenho Suzana e Patrícia, são sempre os meus 2 nomes femininos, né? O João, né? É sempre o João e o Eduardo, né? São os meus exemplos masculinos. Então, é isso, né? Então, assim, cara, é possível você ter a sua taça preenchida. Então, é possível você poder falar de coisas boas para as pessoas. Olha só que estou aqui para dizer para vocês que, assim, nossa, eu estou feliz no meu casamento. Eu estou aqui para dizer que eu estou feliz no meu trabalho. Eu estou aqui para dizer que, assim, cara, dinheiro está entrando. As pessoas ficam com medo de dizer que o dinheiro está entrando. Saber o seu lugar no mundo. Exatamente. Porque se eu falar se eu estou feliz, as pessoas vão ficar com inveja de mim. Ou vão achar que eu estou mentindo. Não, cara. 2 de copas. O que você pode encontrar se você sai desse lugar? Encontrar algo que tem um potencial de trazer para você uma vida mais significativa. Tem uma cena dessa série que é muito incrível, assim, que tem um grupo de homens num clube de golfe e bem aquela coisa falando mal da esposa, porque aqui cada partida, falando pro cara, né? Cada partida leva de 4 a 5 horas, que você vai ter paz, não vai ver a sua esposa reclamando. E, tipo, como é bom estar aqui, nós e tudo. E aí a esposa vira, né? Uhum. E aí ele para. E aí ele faz uma fala dizendo:
eu quero estar lá trocando fralda, eu quero estar lá cozinhando, eu quero estar lá para ela não ficar tão cansada, eu quero estar lá para fazer massagem no pé dela, eu quero não sei o quê, eu só consigo pensar em voltar para ela, né? Eu não quero fugir dela. Eu só consigo pensar em voltar para ela. Isso! É isso! É isso! Meu Deus! Meu Deus! É isso! Dá vontade de pegar esse pedaço do vídeo e, tipo, sei lá, passar no sinal, sabe? No farol, assim, a pessoa tá lá parada, a gente passa essa fala e tal. Porque é esse lugar de ocupar mesmo, de sustentar o que para você. O que para você é importante, mas para isso precisa ter decisão, né? Eu bato na tecla da decisão o tempo inteiro. O que é que você decide sustentar? O que é que você decide fazer? Como é que você decide se comportar assim, sabe? Enfim, para ter essa clareza, né? A próxima posição. O que devo evitar? O que eu devo evitar? Antes de saber por onde eu começo. Eita, até engasguei. Eu devo evitar. Eu devo evitar esse lugar que é um lugar de um esforço que não necessariamente sabe por que está se esforçando, né? Eu devo evitar, e é curioso sair uma carta de paus como a carta de paus que saiu no Que Me Segura, né? Então, devo evitar esse lugar do impulso, devo evitar esse lugar, tá me vindo uma coisa que é assim, não precisa ser tão rápido. Não precisa ser tão rápido, sabe? Devo evitar desrespeitar o tempo das coisas, devo evitar trazer para cá esse lugar desse masculino mais agressivo, assim, sabe? Dessa fúria, dessa ânsia, dessa ansiedade, assim. Engraçado que a palavra veio fazendo um downloadzinho, as palavras vieram fazendo uns downloadzinhos, assim. O 7 de paus acaba sendo para mim uma carta engraçada, porque o meu discurso com o 7 é sempre que no 7 tem uma pegadinha do malandro. O 7 é quando acontece alguma coisa que pode fazer com que você evite dar continuidade. Então, assim, a tua meta final é Como 10. assim? Você está em 7, alguma coisa acontece que assim, pensando bem, nem quero. Então, assim, o 7 de paus, de um modo geral, vamos falar aqui de casamento, né? Já que a gente já... Né? É sempre mais fácil para ilustrar, né? Então, assim, consegui casar com Catarina. Catarina não é um nome bom, não. Sempre disse que mulher. Catarina sempre é um nome de mulher meio rabugenta, né? Mas então, casei com Catarina. Então, casei. E aí eu acho que simplesmente eu já casei, não preciso fazer mais nada, porque afinal de contas eu já ganhei a Catarina. Já casei. Ou eu já fui contratado pela Coca-Cola, fui contratado pela Nike, fui contratado. Cara, eu fui contratado. Só que assim, tanto no meu casamento quanto no meu trabalho, como qualquer outra coisa na vida, eu preciso continuamente provar que aquele lugar ali me pertence. Eu tenho que fazer por onde ser valorizado naquele meu trabalho. E aí muita gente chega no 7 de paus, às vezes desiste, assim, puta, mas eu consegui agora, ainda vou ter que continuar, né? Vou ter que continuar agradando Catarina todo dia. Cara, porque se você não for um marido presente, bacana, legal, a Catarina vai ficar de saco cheio de você, vai te trocar por outro, e por aí vai. Então, quando, assim, o evitar tipo, não largue. Não acha que é tipo, já ganhei, eu ganhei e não preciso fazer mais nada. E foi o que a gente falou lá, né? É um exercício contínuo. Porque todo dia. A meta não é algo que você bateu lá e ficou. É algo que você trabalha, lapida e o tempo inteiro fica nesse lugar. Uma coisa que eu quando eu vi a carta, me ocorreu, né? E aí eu vou falar literalmente da imagem, é evitar ficar guardando o lugar. Tipo, eu cheguei nisso, agora tenho que defender. Preciso lutar por unhas e dentes para ninguém me tira daqui. Porque pode ser que você chegou naquele ponto, desculpa que aquele assim, cara, mas nem era aqui, é outro lugar. Então, assim, essa meta, tudo na vida é móvel, tudo pode se virar numa outra coisa. Então, não seja fixo, não seja rígido e não pense que ganhei, não preciso fazer mais nada. Sim. Esse interfone tocando é aí?
É aqui, você Vai lá. fala Dá aqui um que pause aí. é. Não, dá um pause aí, quer dar? Não? Muito bem. Enquanto o Mal estava falando, a palavra que me veio na cabeça foi afastamento. E aí ele estava falando, eu estava prestando atenção nele, mas aqui atrás eu estava perguntando, mas afastamento? Afastamento vem da onde, né? E aí eu conectei com o sete pitagórico, né? Que o sete pitagórico, por não ser nem divisível, nem multiplicável ali, né? Entre 1 e o 9, o 7 é esse cara que se afasta para olhar, né? Mas ele afasta. Aí a palavra afastamento grudou, assim, fez sentido para mim, né? E essa coisa do que devo evitar é esse afastamento da situação, né? Ou do que deve ser feito. Dorme de conchinha. Aqui, ó, conchinha. Vamos lá, né? Tem que fazer, tem que fazer. Ah, beleza. Não é agora, não é... Ok, mas daqui a pouco a gente vai tirar a próxima carta de por onde eu começo a olhar para isso, por onde eu começo a mexer nisso, por onde... Também, às vezes, Maia, eu fico com a sensação de que algumas pessoas acham que se não olhar, não existe. De que se não mexer, em algum momento acaba. Acho que isso é uma verdade para probleminhas pequenininhos, que de fato, isso é um aprendizado meu, assim, eu falei bastante disso na última aula, o quanto algumas coisas não valem o esforço, mas eu quero acreditar que são coisas, enfim, muito pequenas. Questões grandes e questões de fato que vão determinar um pouco o rumo da nossa vida, não dá pra gente achar que se eu não tô vendo, eu não tô ouvindo, não existe, né? E a natureza vai agir e vai se resolver sozinho. Então, esse afastamento veio bem, assim, acho que combinou bem com a sua fala, né? Não se afaste do compromisso de cuidar, ou de decidir, ou de fazer. Né? Muito bom. E é isso, né? Que a gente conquista, às vezes, um ponto, escorrega e volta lá para... Sabe? Sim. Mas é um trabalho contínuo. A gente precisa não perder essa energia. Uhum. E aí, pensando em relacionamento e trabalho, que são os dois assuntos, né, que a gente mais falou, assim, pode pensar em mudança de país, enfim, mudança de casa e tal. Juntando com essa coisa de guardar lugar, tem muito, por exemplo, esse lugar de, eu sou casada e eu não posso perder esse casamento porque socialmente, né, para onde isso me leva socialmente? Ou então, esse trabalho, não posso perder esse trabalho porque o que esse trabalho me dá, a projeção que dá, o status que me dá. Mas eu vou sair daqui e vou morar em outro país, aqui eu moro numa casa de 150 metros e lá eu vou morar num kitnet. Quer dizer, quando você falou de guardar o lugar, ficaram me vindo essas imagens, assim, né? Desse lugar que eu acho que é um lugar de status e que eu fico tentando proteger, mas que, na verdade, o custo é muito grande. Né? O custo emocional, principalmente, é muito grande disso. Eu tenho uma conhecida, não sei se em algum momento ela vai assistir esse vídeo, mas enfim. Ela mora com a mãe a vida inteira. Tá. E aí, ela estabeleceu que assim, seria bom se ela saísse da casa dela, poder ter a casa, né? Enfim, a pessoa que já passou de uma determinada idade, a senhora está passou da hora dela deve ter um espaço dela, aquela coisa toda. E aí, em alguns momentos, ela ficava sempre argumentando as coisas do tipo assim, eu só posso sair da casa da minha mãe, que é uma casa própria, se eu for para minha casa própria. Precisa ter a casa para ser própria? Porque na casa que eu moro com a minha mãe, é uma casa de 2 andares, não sei quantos quartos. Eu não posso, só posso sair para lá se o meu apartamento também foi um apartamento grande, não sei o quê. Mas eu só posso também se eu tiver, porque onde eu moro com a minha mãe, eu tenho uma vista maravilhosa. Eu só posso ir para um lugar se tiver uma vista maravilhosa, porque do outro lado eu tenho um prédio. E aí, assim, tipo, a vida muda, né? A gente precisa se encaixar nesses outros lugares, nesses outros moldes, né? Porque senão a gente fica querendo só manter a mesma coisa de um outro lugar, de uma outra forma, e não é isso que a vida quer. Sim, exatamente. Muito bem. E, finalmente, por onde começo? Eita, agora que vai ser... Rufem os tambores. Rezemos aos deuses do tarô por essa carta. É você que tira. Não, é você, doido. Sou eu? Ah, puta, tô aqui.
Já me perdi. Eu falei, você tira a 1, a 3 e a 5? Aí você falou Não, beleza. sim. Então, Deus te parou aqui na minha mão. Vamos embora. Você não fica na sua, né? Tipo, você vai ficar com você essa responsabilidade. Veio para cá. Por onde que a gente começa? Os deuses tarô estão de sacanagem. Começa com 3 de espadas. Que merda! O 3 de nada, a gente já falou de 3 de espadas, em todos os episódios os 3 de espadas aparecem, né? Tipo, já estava assim, cadê? Né? Por onde a gente começa? Às vezes a gente começa pelo lugar que incomoda. Tem 2 crianças do teu baralho, a menina e o menino. Eu não tiro dobrado. Eu não tiro do baralho o dobrado. Tem a mulher e o homem, tem a criança e os adultos dobrados. Entendi. Começar pelo 3 de espadas, a gente já falou disso, né? Se você não assistiu, não maratonou, né? O Temperanças, né? Tá chegando aqui pela primeira vez, né? O 3 de espadas fala desse coração que é transpassado, porque o coração fala do lugar do prazer e a espada fala do lugar da razão, da obrigação, do dever. E às vezes a gente só quer o melzinho na gostosinho. O gostosinho. A gente só quer a coisa que é boa, né? Então, só quero saber, né? Então, o que ele tá falando, né? A gente só quer saber do casamento, a parte que você tá lá dormindo de conchinha, que é bacana, né? Se você gosta de dormir de conchinha, né? Porque não gosta, né? Assim, você tá nessa parte que é bacana, mas eu não quero a parte que eu tenho que pagar a conta, a parte que eu tenho que limpar lá o cocô do cachorro, ou ter que cuidar das crianças, ou ter que fazer compra no supermercado, a hora que... É isso, né? Mas a vida tem todas as partes, né? As boas e as ruins. A Ana deu o exemplo do trabalho, né? Então é legal quando eu tenho um puta salário, quando eu tenho um carro que a empresa me paga, quando sei mais, mas é péssimo quando eu tenho que falar com o chefe, tipo, só, a minha equipe não cumpriu a meta, ou alguém fez uma merda lá. Isso aí. Né? Então, assim, dá trabalho, dá. E é isso. Então, se você só começa, se você traz para você que, ok, não tem mágica, não é quântico, sabe? É isso. Sim. E aí eu tinha tirado uma carta aqui do oráculo dos anjos e ancestrais, e veio exatamente a carta do guerreiro, um aborígene aqui, onde fala sobre seja destemido e permaneça forte. Então, assim, ser destemido, né? Quando a gente fala de destemor, não é a ausência do temor, mas apesar, né? Que a gente fala isso sempre da coragem, né? A coragem não é a ausência de medo, mas apesar do medo, a gente vai lá e banca o que tem que ser feito. Ou usando o medo como combustível, né? Eu achei muito interessante as 2 cartas de espada terem saído com as 2 crianças, né? Então, justamente a casa que dizia o que é que eu ganho ficando aqui. E aí eu fiz a relação de você tá atendendo a essa criança que tem alguma coisa para olhar. E aí, no por onde eu começo, sai um 3 de espadas com outra criança, né? Eu só tiro as cartas dobradas quando eu vou fazer Lenormand mesmo, né? Quando eu vou fazer oracular mais solto, eu deixo, né? E eu achei muito bonito, assim, sendo essa história e essa narrativa de que talvez comece a olhar para a sua criança também, né? Começa a olhar para essas dores que estão aí, para essas coisas que estão... E aí terapia, obviamente, ajuda muito, né? Então, começa a olhar para esses lugares de abandono, para esses lugares de não atendimento, para esses lugares de não voz, né? É muito comum criança não ter voz. O lugar dessa criança também, é como eu falo sempre dos páginas aqui do tarô, que é um lugar onde você... E aí a gente volta a falar sobre pedir ajuda, né? A gente não sabe tudo, a gente não domina tudo, a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Então, como é que a gente começa? Começa, às vezes, pedindo ajuda. Me reconhecendo como criança, que essa criança precisa de orientação de alguém. Boa. Então, quem que já passou por esse caminho que pode dar um lugar? Ou o próprio terapeuta, que é alguém com quem eu vou poder conversar, eu vou ter que estabelecer esse diálogo, ou, enfim, seja lá o que for. Sim. Gostei. Comece pelo começo. Comece por onde dói. Pelo começo, comece pela criança, comece pelo que é embrionário. Sim. E encarando o que precisa encarar, né? Fazer o que precisa ser feito. Isso aí.
Eu acho divertido porque eu fico criando essas frases, daqui a pouco eu vejo meus alunos repetindo exatamente o que eu falo. Né? Então, aí outra assim, pois é, 3 de espada, assim, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Eu falei, isso mesmo. É bem por aí. Muito bem, tá feito. Ficamos Tá por aqui. feito. Sim. Até o nosso próximo episódio, o próximo Temperanças. Sim. Comente, né? Isso faz super bem para a gente, dá um norte do que a gente está fazendo, eu acho legal. Curtir, né? Seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, onde a gente estiver comentando a respeito, também ajuda, porque aí, quando a gente curte, as redes sociais percebem que aquilo ali é relevante e aí começa a mostrar para mais gente. Então, é isso, né? Se você está no YouTube, pode apertar lá o sininho, todo o protocolo agora, né? Sentiu, né? Sininho, eu tô aqui o quê, ó, calada que eu vou te sacanear daqui a pouco. Termina. Aperta o sininho para poder saber quando tem coisa nova no canal. E é isso, né? Eu espero, sinceramente. Eu tenho uma coisa que eu sempre faço quando eu termino os meus textos, né? Que é falar possam todos se beneficiar. E aí tem gente engraçada que fala assim, nossa, eu diria Marcelo Bueno, possam todos se beneficiar, mas assim, Marcelo Bueno está fazendo uma coisa que é budista, né? Era isso que eu ia falar, tem 5.000 anos essa frase. Eu não criei esse bordão, né? Tipo, é isso, né? Porque de cada maneira que cada um se sinta tocado por isso, a gente cria um desencadeamento, né? Então, que mais pessoas, mesmo quem não viu, possa simplesmente ser tocado por essa reflexão, né? Porque é sempre legal, né? Vamos falar de novo da humildade, né? A gente está aqui dando conselho, está falando com uma certa propriedade, aquela coisa toda, mas está todo mundo no mesmo barco, né? Eu, a Ana, então, assim, esse jogo que a gente faz para vocês é um jogo também que fala com a gente. Super. Então, sim, é isso, né? O tempo inteiro. Então... Eu quero ressaltar a maneira despretensiosa com que esse projeto começou, vou chamar de projeto, né? A gente decidiu um dia gravar uma conversa e tal, fazer um jogo. Acho que os 3 primeiros a gente fez toda semana e tal. E daí depois a gente entendeu que precisava de um tempo um pouco maior para assentar, para as coisas aparecerem. E aí agora a gente tem gravado a cada 2 semanas. E é muito interessante porque, assim, tem uma coisa que eu acho que eu nunca te falei, mas eu acho que é relevante de falar agora, assim. Eu gosto muito de pessoas que fazem coisas que não são só para uma finalidade comercial ou não tem só o comercial como primeira coisa. Eu gosto muito de pessoas que fazem coisas para se divertir, né? Então, assim, coisas que são e coisas que são gostosas e que não tem tanta borda assim, porque acho que a gente já vive num mundo, e o que eu vou falar agora não tem nenhuma depreciação, assim, a gente vive num mundo super masculino, pragmático, com regra, burocrático, o tempo inteiro tem o relógio, tem o documento, tem a obrigação, quer dizer, fazer o Temperanças, por exemplo, é um lugar para mim de muita soltura, né? Muito embora eu tenha construído uma vida de soltura, porque isso para mim é importante, né? De menos caixas, assim, menos bordas. Então, quero muito nomear isso, né? E te agradecer por topar fazer algo que indiretamente leva a gente para um comercial, porque as pessoas vão ver a gente, acabam conhecendo e gostam, e quem é da sua rede acaba me conhecendo, e quem é da minha rede acaba te conhecendo, já tem um monte de fã, né? E aí quando eu falo, vou te mandar o telefone dele, nossa, mas eu vou falar com o Marcelo, eu falo, gente, pelo amor de Deus, é o Marcelo, né? Assim, mas é que a minha relação com ídolos, né, com pessoas que eu admiro, é uma relação diferente, assim, para mim todo mundo faz xixi, faz cocô, tá tudo certo, e a gente vai conversar, né? É diferente, assim, mas para algumas pessoas ela é um pouco mais sagrada nesse contexto, né? E pode ser minha cara de pau, enfim, não sei. A nossa conversa ontem à noite, por sinal, começou exatamente eu mandando mensagem para você, assim, tô aqui sendo obrigado a ouvir 1000 elogios, nossa, que essa Ana, que a gente não estava no radar, ela é ótima, é maravilhosa, não sei o quê. Eu falei assim, ótima, maravilhosa, muito bom. E eu costumo dizer que se a gente faz alguma coisa, né, se eu abro a porta e uma pessoa vem, né, já teve coisa que eu fiz que veio uma pessoa. E é para aquela pessoa que eu falo, do mesmo jeito que eu falaria para 100, né, porque é aquela pessoa que precisa ouvir o que eu tenho para falar naquele momento. Então, mesmo que ninguém visse os nossos vídeos, e tem muita gente vendo, né? Isso me chama bastante atenção, porque é num formato completamente não comercial, né? São 2 horas e tanto da gente, tipo, falando e tal.
Eu fico muito... Eu gosto muito quando o mundo me confirma de que tudo cabe, sabe? Me confirma que tudo cabe, assim. O mundo me diz, olha, tá vendo? Dá para fazer desse jeito. Pode fazer, dá para fazer. Tem quem se conecte com isso, né? É muito nesse caminho de oferecer muitas linguagens, né? E não só a linguagem de, vamos falar de tarô aqui num vídeo de 10, 15 minutos, tá. Não, pois é. Ai, gente, pelo amor de Deus, não quero. Não quero, a gente não pode só, tipo, falar, né? E nessa sexta, dia 26 de junho, amanhã, né? Amanhã, gente, quarentena é um Também negócio, né? Também vulgo conhecido amanhã. como amanhã. Eu vou começar com a Fabiana de Santos um programa mensal chamado Papo de Mulher. Amanhã a gente vai falar sobre quem aqui você quer ser depois da quarentena. E a minha provocação para ela foi exatamente isso, como uma boa filha de Ogum, planejada, estratégica, etc. Eu cheguei para ela e falei, viu, vamos abrir câmera para conversar? Fabiana é minha amiga há 20 anos, né? Vamos abrir câmera para conversar? Não, mas como assim? Não sei o quê. E quanto tempo? E quem que a gente... Não. Vamos só tomar café e conversar. E aí ela resistiu e 2 dias depois ela me mandou um áudio falando, meu amor, muito obrigada, que bom que você não desistiu de mim. Finalmente vou fazer alguma coisa que não tenha uma regra, uma finalidade. E é ótimo. E a gente respira. É só isso, assim. Para mim tá tudo certo. Então... muito obrigada por isso. É sempre incrível. Eu adoro fazer isso, né? Então, é óbvio que eu tenho consciência que tem um monte de gente ouvindo aqui a gente, mas principalmente nesse momento eu estou conversando aqui com você, né? Então, é essa troca aqui que alimenta todo esse processo. Por isso que é bom. Sim. Tá legal? Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo para você. Te se amo. encontra. Tchau. Tchau.